que dá para a gente começar. Hoje nós vamos finalizar aí o Esdras e Neemias. Vou fazer uma memória da última aula e aí eu vou entrar já no Esdras para a gente finalizar e vou fazer um resumo do que nós fizemos até agora para que todos possam entender. Nós falamos na última aula que a partir de 538 antes de Cristo, 538 antes de Cristo, o Ciro, rei da Pérsia, ele tinha vencido os babilônicos e o Ciro permite que o povo judeu volte para casa. Nós tínhamos dito para vocês que nem todos retornam, né? Logicamente, você vivendo num lugar mais de 60 anos, nem todos querem voltar. Muitos judeus, inclusive na Pérsia, se enriqueceram, né? Na antiga Babilônia, se enriqueceram, mexiam com comércio. Outros faziam parte até da corte do Ciro, como o caso do próprio Neemias. Neemias era copeiro do rei Ciro. Então, muitos judeus já faziam parte da elite ali na Babilônia. Mas o primeiro grupo que vai voltar vai ser com Zorobabel. Esse grupo volta. O segundo grupo vai voltar com Neemias. E o terceiro grupo com Esdras. Vai voltar para a Judéia. O importante vocês observarem, isso que nós vamos falar hoje, é que os 3 livros que narram esse episódio, né, essa história do Esdras e do Neemias, são os 2 livros de crônicas que está na Bíblia, tá? Primeiro e segundo livro de crônicas, e o livro de Esdras e Neemias. Só para vocês entenderem, o livro de Esdras e Neemias era de um autor, é o mesmo autor. Até nas Bíblias antigas, a Bíblia hebraica, né, que é toda em hebraico, e a Bíblia em grego, chamado Septuaginta, o livro é um só. Ele aparece com o nome de Neemias. Tá bom? Só um minutinho aqui, deixa eu só ver uma situação aqui, pessoal, já volto. Vamos lá. Então, o livro era chamado de Neemias. Esse primeiro livro da Bíblia, ele era chamado de Neemias. Depois foi os cristãos, quando foi feita a tradução da Bíblia, assim. Bom, eu tô com uma convidada aqui, chama Cris, tá? Ela tá com o nosso grupo aí, vai participar da aula hoje, tá? Seja bem-vindo, Cris. Então, esse livro chamado Esdras e Neemias, ele na Bíblia hebraica, depois na Bíblia chamada Septuaginta, que é em grego, a tradução grega, era um livro só, era do Neemias. Foram os cristãos que, quando fizeram a tradução da Bíblia do grego para o latim, chamado Vulgata, com São Jerônimo, que vai separar o livro em 2, chamando esse livro de Esdras e Neemias, tá bom? O que eu quero dizer para vocês é que tanto os 2 livros de crônicas, quanto o livro de Esdras e Neemias, têm o mesmo objetivo, que é justamente de colocar a situação da volta do exílio da Babilônia, o que está acontecendo nessa volta do exílio da Babilônia. Nós vimos na última aula, fazendo memória aqui, a Eleonora está chegando, boa noite, nós estamos fazendo memória da última aula. Nós vimos na última aula que esse copeiro do rei Ciro, do imperador Ciro, chamado Neemias, ele pede autorização para o imperador Ciro para voltar para a Judéia, para poder reconstruir as muralhas. E é permitido. 4 meses depois desse pedido, ele volta e ele vai ajudar nessa reconstrução das muralhas de Jerusalém. As 2 grandes tarefas que o Neemias empreendeu foi a reconstrução do templo, né, a reconstrução do templo que estava destruído, e a construção das muralhas. Nós falamos para vocês na última aula que o Neemias encontrou grandes dificuldades dentro de Jerusalém. Por quê? Porque o Império Sírio ele era comandado a partir do norte, a partir da Samaria. E os samaritanos eles viam na tentativa de reconstrução do templo e na construção das muralhas uma espécie de rebeldia dos judeus contra os sírios, contra os persas. E por várias vezes eles tentaram denunciar isso para o Ciro,
Só que o Ciro tinha uma certa amizade com o Neemias, e aí ele não escutava. Então a grande tarefa inicial, vamos dizer assim, a tarefa física do Neemias foi a construção do templo e das muralhas, principalmente das muralhas. Ele encontrou grandes inimizades, como eu falei para vocês, vindo principalmente da Samaria. Agora a tarefa como governador, porque ele foi nomeado governador de Jerusalém, a tarefa dele a principal foi acabar com os casamentos mistos. Pessoal, presta muita atenção nisso, porque nós vamos falar daqui a pouco do Esdras. Isso é muito importante. Os judeus, através do Esdras, primeiro do Neemias, depois com Esdras, são duas reformas. Essas duas reformas têm que estar claras para vocês. Primeira reforma do Neemias foi uma reforma política. Tá? Uma reforma política. Qual foi a reforma? De reconstrução da identidade do povo. E essa reconstrução da identidade do povo passa pelo fim do casamento misto. O que é casamento misto? De judeu com estrangeiros. Então, o Neemias não aceitava isso. O que o Neemias percebia é que se ele aceitasse esses casamentos mistos, a identidade do povo judeu estaria ameaçada, porque os filhos nasceriam estrangeiros também. Então, a primeira tentativa do Neemias foi acabar com esses casamentos mistos. Ele via isso com certa preocupação. A segunda coisa que ele percebeu, Neemias, foi que o povo já não guardava mais o sábado. O povo judeu que estava vivendo em Jerusalém não guardava o sábado. Trabalhavam normalmente. Isso incomodava bastante ele. Qual foi a atitude dele? Nós falamos isso na última aula. A atitude dele foi fechar as portas de Jerusalém, para que não tivesse comércio dentro de Jerusalém no sábado. E as pessoas que trabalhassem fora de Jerusalém, ele mandaria prender. Uma outra coisa que ele percebeu, Neemias, é que não tinha nem lenha para o culto. Então o que ele percebeu basicamente é que os judeus que viviam em Jerusalém não mantinham a identidade do judaísmo. Então a ideia dele foi tentar reconstruir essa identidade de povo judeu. É muito fácil entender isso, né, pessoal? Porque você vive 60 anos no exílio. E 60 anos você já não se sente tão judeu assim, o grupo que está voltando. Então ele percebeu um povo não tão fiel a Javé, o Deus dos judeus. Ele percebeu um povo que não guardava o sábado. Ele percebeu um povo que não tinha nem lenha para o culto. E ele impõe essa lenha permanente para o culto. O que ele está percebendo é que o povo perdeu a sua identidade e ele vai querer organizar essa identidade. O Neemias, ele governou por 12 anos a primeira vez. 12 anos. Ele volta para a Pérsia e depois retorna de novo para Jerusalém. Tá? Então são duas etapas do Neemias. Isso aqui, pessoal, só recordando a última aula. Então ele governa 12 anos, depois ele volta para a Pérsia e depois retorna para Jerusalém, nesse primeiro governo dele, tá? Uma coisa importante para vocês. Os judeus, eles voltam, mas voltam dependente dos persas. Tá? O Ciro permite que eles voltem, mas eles são dependentes dos persas. O que isso significa? Significa que eles vão ter que pagar impostos. É uma nação dependente, reconhecida, mas dependente. Tem que pagar que tipo de impostos? O templo tinha que pagar impostos. O rei persa, o Ciro, ele não cobrava diretamente das pessoas. Ele cobrava da elite através do templo, e o templo fazia recolhia esses impostos e mandava para os persas. Cabras, bois, comida, pessoas, tudo isso era cobrado. Só que nem sempre em mercadoria. Os persas exigiam que era pago, tinha que pagar em prata. Então os persas exigiam que o pagamento dos impostos fosse feito em prata. Na Bíblia vocês vão encontrar essa palavra chamada ciclo de prata. Ciclo de prata. Era a moeda da época. O ciclo de prata. Um trabalhador normal nesse período foi um período de muita pobreza, de muita dificuldade, porque o povo começa a reclamar. O povo teve que... A primeira forma de agricultura era de subsistência. Como assim? Plantava-se para comer. Mas agora com essa dependência dos persas, eu tenho que plantar para comer e vender ainda, porque eu tenho que mandar para os persas o dinheiro, a prata, porque Israel não tem minas de prata. Então eu tenho que comer, vender e mandar.
Só que muitas vezes eu não consigo. Não conseguindo, o que eu tenho que fazer? Tenho que arrendar a terra. Dívidas em cima de dívida. Não consigo mandar. Ah, então escraviza seu filho. Seu filho se torna escravo e aí com dinheiro você paga. Então, povos pobres passou muita dificuldade. E o agricultor, o pequeno agricultor, passou muita dificuldade nesse período dessa dependência dos persas. Isso tudo era mandado através do templo. Então, o templo, ele recolhia tudo isso, mandava para o Império Persa. E os ricos? Essa elite mais rica, ela se enriqueceu mais ainda, porque essa elite rica era ligada aos persas, como Neemias. Se a gente for analisar a história friamente, o Neemias ele foi um subjugado dos persas. Então, qual era o papel do Neemias? Era fazer esse papel de homem fiel dos persas entre os judeus. Ele era judeu? Era judeu. Mas ele era judeu que viveu na Babilônia, na época do exílio. E quando Ciro conquistou a Babilônia, o Neemias, foi um homem de confiança em relação a Jerusalém. Então ele era um homem, vamos dizer assim, que enriqueceu bastante. Lembra na última aula que ele tenta, eu falei para vocês que ele tentou não receber salário e tudo mais? Eu estava lendo uma pesquisa recente sobre os persas, só para vocês terem noção, um trabalhador ele recebia por mês de 1 a 2 ciclos de prata. De 1 a 2 ciclos de prata. Por dia, a corte do Neemias em Jerusalém, quer dizer, ele mantinha 150 funcionários, e por dia a corte dele custava 50 ciclos de prata. Ou seja, daria aí 40, basicamente, se fosse um ciclo por mês para o trabalhador, 2 anos de trabalho de um trabalhador, era por dia que ele gastava, né, ali dentro da corte. Ele mantinha 150 pessoas. Então alguns se enriqueceram com os persas, mas a maioria não. A maioria viu uma situação muito difícil. E quem é que protestou contra essa exploração? As mulheres. As mulheres foram a voz da crítica nesse momento, dizendo que os filhos delas eram igual aos filhos dos persas, que não era direito delas tirarem o pão da boca dos filhos e mandarem para os persas. Então elas fazem um grande protesto, reclamam no templo de que estavam sendo exploradas, a família perdiam tudo, os filhos foram escravizados para mandar esse dinheiro. Então essas mulheres, lógico, sempre é assim, né? Quando a barriga do filho começa a doer, são as mães que começam a reclamar dessa miséria que viviam. Então qual foi a reforma do Neemias? A reforma dele foi uma reforma tímida, mas foi a primeira reforma de perceber, de criticar os casamentos mistos, de impedir o comércio no sábado. Essa foi a tarefa dele, e reconstrução do templo, e também a construção da muralha de Jerusalém para a proteção. Essa foi a tarefa do Neemias. O Esdras, ele vai chegar em Jerusalém no ano de 428. No finalzinho do governo do Neemias, ele chega lá. Era necessário fazer uma reforma religiosa, porque só uma reforma política não seria necessária para um povo que é religioso. Essa foi a grande tarefa do Esdras. Então a grande tarefa do Esdras foi fazer uma reforma religiosa. O Esdras, ele era sacerdote, ele vai se declarar aí como sacerdote do Deus do céu, né? Então ele era um sacerdote, e a tarefa dele vai ser a de fazer essa grande reforma dentro da cultura religiosa judaica. E vocês não estão me vendo, porque eu vou ler aqui, depois eu passo para vocês os temas. Eu sempre mando para vocês essa questão. A primeira coisa que o Esdras vai fazer é tornar o dízimo obrigatório. Ele tem que ser recolhido. Isso na verdade, desculpa, isso foi a primeira reforma do Neemias, tá? Já tinha até falado isso. Então o Neemias tornou o dízimo obrigatório. Agora vamos aqui à questão do Esdras. Basicamente, qual foi a reforma do Esdras? O Esdras se autodeclarava secretário da lei de Deus do céu. Sacerdote e secretário da lei de Deus do céu. Está no livro de Esdras 7:2. Na verdade, ele era um secretário real para as coisas religiosas. Qual foi, então, a reforma que ele fez? A primeira grande reforma que ele vai fazer vai ser a de o povo não podia casar com estrangeiros. Tá? Então o povo foi proibido de casar com estrangeiros. Tá?
A pergunta que vem é: e aqueles que já eram casados? Então o Esdras foi muito esperto. O que ele fez? Ele falou que o povo estava sendo infiel a Yahvé, o povo estava sendo infiel a Yahvé, e que Deus estava muito triste por esses casamentos mistos. O povo pediu um tempo de 3 meses, pelo menos, para rever essa questão. Ele faz um edito de que todos os homens de Israel deveriam aparecer em Jerusalém dentro de 3 dias. E ele consegue isso. Lógico que ele não conseguiu sozinho, ele usa as lideranças, ele usava as lideranças. A primeira coisa que o Esdras fez foi o de conquistar as lideranças. Então ele conquista essas lideranças, tem o apoio dessas lideranças para a reforma, faz com que essas lideranças convoquem o povo dentro de 3 dias. Em 3 dias, qual que foi a ideia do Esdras? Levar a lei de Deus e o povo tinha que ser fiel a essa lei. Essa foi a reforma dele. Então ele pegou tudo aquilo que ele conhecia de lei de Deus. Nós já falamos para vocês que o cumprimento dessa lei de Deus é chamado de Deuteronômio, né? Segundo a lei, segundo a norma. Por isso que a gente fala de literatura deuteronomista. Então Esdras ele leva essa lei que ele conhecia, que se manteve através das tradições, dos escritos que ele pegou na Babilônia, e faz com que o povo jure fidelidade a Yahvé através dessa lei. Quem apoiou essa lei? O imperador Ciro. Olha que interessante, o próprio Ciro apoiou. Aí a pergunta é, por que o rei da Pérsia, o Ciro, está interessado na organização do povo? O pessoal grava uma coisa muito interessante. A melhor forma de dominar um povo é através da religião. Se o povo está pacífico, se o povo cumpre a religião dele, ele não se rebela. Os romanos vão fazer muito isso. O respeito à religião do outro. Então, se você respeita a religião do outro, ele não vai se insurgir contra você. Foi isso que os persas perceberam, e não foi só entre os judeus não, todos os povos que eles dominaram, eles fizeram isso. Eles vão permitir que cada grupo tenha a sua religião, e se o povo está vivendo bem através da religião, esse povo vai ficar pacífico. Foi isso que os persas perceberam. Então o Esdras, que é um secretário para as coisas religiosas, sacerdote, ele vai ter uma carta do Ciro apoiando a reforma religiosa. Ele apresenta essa carta para o povo, e nessa assembleia, e quando ele chegou antes da assembleia, ele passou meio dia lendo todas as normas de Deus e essa carta do rei para que o povo se submetesse a ela. Depois de 3 dias o povo aparece, ele explica para o povo que o povo está sendo infiel a Yahvé, ao Deus judeu. A primeira coisa que ele pede é que o povo acabe com os casamentos. Quem era casado com mulher estrangeira, que abandonasse a mulher. Essa foi a norma dele. O povo percebe realmente que foi infiel a Yahvé, pede desculpa e pede 3 meses para regularizar essa situação. E depois de um tempo, desses 3 meses, todos os casamentos mistos foram desfeitos, pelo menos legalmente. Então, os judeus ele passa a não mais seguir esses casamentos mistos. Tá? Então, os casamentos, o que é casamento misto, pessoal, para quem não está entendendo? É um casamento entre judeus e os estrangeiros. Tá? Lembra dos patriarcas? Quando nós estudamos os patriarcas, o próprio Abraão, depois o Isaac, depois o Jacó vai pedir para os filhos não casarem com estrangeiros. A ideia é manter a identidade. Então, aqui o Esdras ele consegue acabar com os casamentos mistos. Ele consegue acabar com esses casamentos mistos, que é o casamento entre judeus e não judia. Guto, isso continua até hoje? De certa forma, sim. Para um judeu casar, ele casa primeiro dentro do grupo dele. Se ele casar com uma estrangeira, essa estrangeira tem que se converter ao judaísmo. Tá? Até hoje é assim. Lembra que eu contei a história da minha amiga? Que ela apaixonou por um judeu e a família chegou ou ela ou nós? Então o judeu mantém ainda até hoje essa ideia de casamento dentro do grupo. Se você for casar com um judeu, você tem que se converter ao judaísmo, senão não casa. O mesmo acontece o contrário. Se for uma judia para casar com um homem fora do judaísmo, ele tem que se converter ao judaísmo, senão não casa. Isso até hoje, tá? Os judeus só casam entre eles. Se a pessoa é fora do judaísmo, ele tem que se converter ao judaísmo. Senão esse casamento não é permitido. Até hoje é assim. Isso começou com o Neemias e se finalizou aí com o Esdras. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa que ele fez, o povo pagar,
foi uma taxa anual para manutenção do templo. Ah, Guto, isso está na Bíblia? Tá. Vocês lembram quando Jesus fala, o pessoal fala, nós temos que pagar a taxa do templo. Ele faz o Pedro pescar um peixe, e dentro do peixe tinha moeda de prata. Aí ele falou, paga por mim e por você. Depois eu vou passar essa citação do texto bíblico, tá? do Evangelho. Alguém lembra Jesus que ele tinha que pagar a taxa do templo. E aí ele pede o Pedro para pescar um peixe, e no peixe tinha dentro dele as moedas de prata. Isso lembra a época do Esdras. Anualmente tinha que se pagar uma taxa para a manutenção do templo. Todo judeu tinha que pagar essa taxa. Isso começou com Esdras. Uma outra coisa que o Esdras faz é tudo aquilo que se planta, as primícias daquilo que você planta é de Deus, você tem que mandar para o templo. Foi essas primícias que começou a festa da Páscoa, que nós falamos, essa questão da festa da Páscoa antiga do judaísmo, não é essa depois que, com a libertação do Egito, a primeira Páscoa, ela surgiu de uma festa agrícola, onde as pessoas levavam as primícias para Jerusalém. Os primeiros frutos da terra, os melhores frutos iam para o templo, tá? Na Páscoa não, desculpa pessoal, o nosso Pentecoste, chamado Shavuot, o Shavuot para os judeus, era uma festa agrícola, chamada festa das primícias. Guto, isso aparece no Evangelho? Aparece também as chamadas festas das primícias, tá? Que essa vem do Esdras. Então ele faz, aqui recordando, proíbe o casamento estrangeira, com as estrangeiras, as pessoas têm que pagar uma taxa para o templo, anual, os primeiros frutos para o pagamento para o templo. Falei também aí, que uma coisa que eu não falei, é que ele proibiu o trabalho aos sábados. Ele proibiu o trabalho aos sábados. Lembra que o Neemias já tinha tentado fazer isso, fechando a porta do templo? Agora o Esdras bota isso para frente. Guto, até hoje é assim. Em Israel não se trabalha no sábado. Ninguém se trabalha, somente serviços essenciais. Médicos, enfermeiros, bombeiros, motoristas, né, de ônibus, só. E outra coisa, os ônibus só funcionam no período. No período não funciona, você não pode sair. Você pode andar pelado em Israel, não pode porque tem turista. Mas o melhor dia de se andar em Israel é no sábado, quem é turista. Não tem ninguém na rua. Você viaja, os carros que estão na rua são estrangeiros, são pessoas passeando. Tudo tá vazio, tudo. Para. E se você é estrangeiro, começa a lavar a tua casa no sábado, você vai receber um telefonema da vizinha dizendo que você não pode trabalhar. Eu e um amigo, nós fomos comer um pão na panificadora. Nós tivemos que comer no fundo da panificadora, que a mulher disse, vocês não podem comer, ela é estrangeira, não é judia. Vem aqui para o fundo, para a cozinha da panificadora, para vocês comerem aqui, porque aí na frente, se vocês começarem a comer, os judeus começam a xingar a gente. Eles falam Shabá, é sábado sagrado, tá? Tanto é que eles falam Shabbat Shalom, quer dizer, abençoado sábado, Shabbat Shalom, não se trabalha. Todas as famílias estão nas suas casas, ok? Depois, em família, depois vão ter a oração deles. Isso é muito importante, o Esdras, ele impõe isso. O sábado, ele é sagrado. Esse é o símbolo do judaísmo. Quem foi na missa no sábado, aleluia, uma das leituras falava da criação do mundo. No primeiro dia Deus criou, viu que era bom. No segundo dia Deus criou, viu que era bom, e assim por diante. Aquela leitura é só para dizer uma coisa importante. Além que Deus é o Criador, mas mais importante o sábado é sagrado, porque Deus descansou no sábado. Quando que ela foi criada? Pós-exílio. Essa é a ideia da identidade. Tá? O sábado é sagrado. Então não se deve trabalhar no sábado. Aquele texto, para quem gosta de Bíblia, ele é um texto sacerdotal. É desse período que nós estamos estudando. Eu não sei se vocês lembram na última aula, eu falei isso. Agora é a época dos sacerdotes mandarem, eles que mandam, são sacerdotes, e eles que mandam agora Israel. Tudo passa pelos sacerdotes, tudo passa pelo templo. O templo é a coisa mais importante. O texto de Crônicas, o texto de Neemias, o texto de Esdras, a coisa mais importante é o culto no templo. Tudo está ligado a esse culto no templo e a normatização da lei a partir disso. Começou com Neemias e o Esdras.
Então, livro de Crônicas 1 e 2, livro de Esdras, livro de Neemias, a centralidade está no culto no templo. A vida em Israel agora ela está centrada no templo. Então, quem são as pessoas mais importantes? Os sacerdotes. Os sacerdotes. A identidade do povo judeu passa pela lei religiosa que o Esdras está impondo. Já falei, então, do sábado, já falei do fim do casamento misto, já falei dos frutos das primícias, tá? Uma outra coisa que ele vai fazer, além disso tudo, é que no 7º ano, a terra tem que descansar. No 7º ano, não se planta nada. É o período da terra descansar. Por que 7º ano? Porque Deus descansou. Então, no 7º ano, judeu não planta na terra, tá? Porque é o tempo da terra descansar. Tudo deve descansar. E no 7º ano, todos aqueles que têm dívidas devem perdoar os seus irmãos. Todos aqueles que têm dívidas devem perdoar os seus irmãos. Qual que é a ideia? Vem da reclamação das mulheres. Nós estamos empobrecendo, muitas dívidas, devemos todo mundo, a gente não consegue mais nem comer. Então, a forma dos judeus não desaparecer é o perdão. Então, de 7 em 7 anos, chamado de ano jubilar, os judeus deveriam perdoar suas dívidas. Ah, todo mundo perdoa, Guto? Isso vai muito de cada consciência. Aí é consciência religiosa. Até hoje é assim, tá? Então, de 7 em 7 anos se perdoa essas dívidas. Isso foi imposto também pelo Esdras nessa reforma religiosa dele. Então, a terra tem que descansar no 7º ano. O animal tem que descansar, não trabalha no 7º ano. Ninguém trabalha no 7º ano na agricultura. E as dívidas devem ser perdoadas. Para começar tudo de novo, zerar. Essa é a ideia dos judeus. Tá bom? Se o mundo fosse assim, isso é uma belíssima prova de justiça. Se todo mundo no 7º ano perdoasse tudo, começaria do zero, e aí você começaria tudo de novo. Essa é a ideia muito bonita que os judeus, através dele, fez. Uma outra coisa que vai ser parte do Esdras é a lenha. Não pode faltar lenha para o culto. Isso começou com Neemias e o Esdras ele confirma. Vocês estão vendo que muitas das normas do Esdras começou com Neemias. Ele só reforça isso religiosamente falando. Está nesse momento aqui. Então não se pode faltar essa lenha aqui. Estou aqui com a minha aluna de teologia, a gatinha aqui estudando, está atrapalhando. Muito bem. Ficou claro? Então, essa reforma religiosa. Guto, qual foi a base dessa reforma religiosa? A lei. Presta muita atenção nisso, que agora vai ficar bem facinho. A lei. O judeu é judeu não é por causa da política, não é por causa do Estado, não é por causa do templo, não é por causa da etnia. O judeu é judeu porque ele é fiel à lei de Moisés. Isso que o Esdras fez. Ele criou uma identidade do povo judeu. A gente pode desaparecer como povo, como nação, mas nós seremos judeus. Por quê? Porque cumprimos a lei de Moisés. Nós podemos amanhã voltar a ser tribo, mas nós seremos judeus apenas se a gente cumprir a lei. A gente pode morar no Brasil, pode morar nos Estados Unidos, pode morar onde quiser, mas o que faz a gente judeu é o cumprimento da lei de Moisés. Então, onde está a identidade do povo judeu que o Esdras construiu? Está na observação da lei de Moisés. Tá? Então, foi nessa questão da lei de Moisés, foi nessa construção da lei de Moisés, da observação da lei de Moisés, que se criou a identidade do povo judeu. Então, o povo judeu não é povo porque é tribo, não é povo porque é nação, não é povo porque é Estado. Não é a política que define o povo. Não é o templo que define o povo, porque o templo ele vai ser destruído. Já foi destruído a primeira vez, depois vai ser destruído pelos romanos. Não é a participação no culto ao templo. Os judeus hoje não têm templo. Hoje eles não têm templo nenhum. Mas eles são judeus. Por que são judeus? Porque eles seguem a lei de Moisés. Eles seguem a lei de Moisés. Foi essa a grande sacada do Neemias e principalmente do Esdras. Foi recuperar a lei de Moisés. Aí você fala assim, muitas leis estavam na tradição, estavam oralmente, tiveram que escrever, tiveram que se adaptar. Mas boa parte da Bíblia que nós temos hoje
É desse período que nós estamos falando agora. Quer dizer, memória que foram escritas, leis que estavam só na Babilônia, textos que haviam sido perdidos foram se organizando. A reforma do Josué, lembra que a reforma do Josué, lá do ano do século VIII, que eu falei para vocês, foi justamente a proibição de casamentos mistos também, e também a idolatria, muita idolatria, ele foi combatendo a idolatria. Então, um grande inimigo de Israel, percebido pelo Josué, século VIII, percebido pelo Neemias, percebido pelo Esdras, é justamente o perigo da idolatria, dos outros deuses. Então é necessário cumprir a lei de Moisés. Isso que nós chamamos de literatura deuteronomista, tá? Esse cumprimento da lei de Moisés. Isso aqui é a coisa mais importante. Então toda essa história, boa parte da história que a gente leu, vocês leram também na Semana Santa, no sábado, vocês leram lá sobre a libertação do povo do Egito. Já existia essa memória? Já existiam textos antes? Já existiam. Mas os sacerdotes, eles vão reescrever essa história novamente, para dizer da importância da lei do Moisés. Aqui sim, com Esdras, o Moisés se torna o grande fundador. É nesse período que ele vai se tornar o grande legislador. O Neemias e o Esdras serão a configuração do Moisés. Seria uma espécie de novo Moisés, principalmente o Esdras, tá? O reformador. Como Moisés foi o reformador, o Neemias também agora vai ser o grande reformador. Então a gente pode dizer, e olha só, ele se autoafirma como sacerdote do Deus dos céus, né? Então ministro direto para essa questão aí da questão religiosa, tá bom? Então essa grande reforma religiosa, qual foi a reforma? Vamos pensar alguns pontos. Fim do casamento misto. As taxas anuais para o templo. Lenha permanente para o templo. O sábado, como dia sagrado, não pode trabalhar. O descanso da terra no 7º ano. O perdão da dívida no 7º ano. Tá? Foram algumas das questões. E a obrigação de seguir bem a lei. Se não segue a lei de Moisés, você não é um judeu. Vai aparecer um grupo chamado fariseu, nós vamos falar depois deles, os fariseus e os saduceus, 300 anos depois, que vai ser fiel a essa reforma do Esdras, no cumprimento da legislação. Tá? Vai aparecer esse grupo chamado fariseus e os saduceus, que vão tentar cumprir a lei de Moisés ao pé da letra. E é o que Jesus critica o tempo todo, seguir ao pé da letra. Eu quero fazer aqui um pequeno resumo do que nós estudamos até agora para vocês, tá? Eu vou aqui compartilhar para ficar fácil na cabeça de vocês. Vou pegar só o último ponto aqui. Vocês estão vendo essa página aí? Só fala um oi aí, estão. Sim. Sim, tá? Então o que nós vimos até agora? Qual que é a história de Israel até agora? Os patriarcas, aqueles que vieram de Abraão. Abraão, filho dele Isaac, Jacó, as 12 tribos. Tá aqui. Depois do Moisés veio os juízes. Um período que é chamado período das 12 tribos. Tá? As 12 tribos que eram independentes, cada uma, mas em época de guerras elas se organizavam, as 12 tribos. Depois nós tivemos o período da monarquia, em que os judeus achavam que, divididos em tribos, eles eram fracos, era necessário ter um rei. E essa monarquia, eles pegaram o modelo principalmente das monarquias que existiam, como o Egito, assim por diante. Primeiro rei, Saul. Depois nós tivemos aí o Davi, depois o Salomão. Depois do Salomão, devido aos impostos caríssimos, exploração, divisão das tribos. 10 ficaram no norte e 2 no sul. As 10 do norte vão formar o estado de Israel, que vai ser invadido pelos assírios no ano de 722 e vai acabar. Esse Israel acaba. Depois tivemos aí as 2 tribos do sul formando Judá, e que passou aí pelo exílio da Babilônia do ano de 495, na verdade, né? 595 a 538. 3 grandes deportações, a principal de 587. Os persas vencem os babilônicos e aí os judeus ficam dependentes da dependência dos persas, que é esse período que nós estamos estudando, século V e século IV, tá? Século V e século IV. Próxima aula nós vamos falar da dependência em relação aos gregos e vou falar da guerra dos Macabeus,
que são judeus, dois irmãos judeus, que vão se organizar para vencer os gregos. Isso aqui é importante porque eles vão fazer até a purificação do templo. Quem acompanha a Semana Santa, Jesus, no Evangelho de João, fala que Jesus ia participar da festa de purificação do templo, que é justamente comemorando a vitória dos macabeus sobre os gregos. Depois, os judeus serão aí dominados pelos romanos no ano de 63 a.C., através do Pompeu. Jesus, quando nascer, ele vai nascer sobre a dependência dos romanos. Depois vai ser o fim da história dos judeus enquanto povo dependente, vai ser justamente aqui no período dos romanos. Então essa é a história do povo judeu. Patriarcas, juízes, monarquia, divisão das tribos, o exílio assírio, exílio da Babilônia. Hoje estamos aqui terminando a dependência dos persas. Próxima aula vamos falar da dependência dos gregos, chamado helenismo. O que é helenismo? Helenismo é a expansão da cultura grega pelo mundo. Por isso que as pessoas falavam grego. Quem foi a Semana Santa na sexta, para aqui a apresentação, na sexta-feira santa, colocaram em cima da cruz de Cristo os dizeres da motivo da condenação de Cristo, em 3 línguas. Qual foram as 3 línguas que os romanos colocaram? A primeira língua lá foi o hebraico, a língua do povo judeu, está lá em hebraico. A segunda língua que se colocou lá, grego, porque era a língua internacional. Tinha muitos judeus que estavam em Jerusalém que não falavam grego, que não falavam hebraico, eles viviam fora, mas estavam lá em Jerusalém porque eram judeus na festa da Páscoa. Então colocou em grego, a língua internacional. E a terceira coisa que colocou na plaquinha lá de Jesus, o motivo da condenação, foi em latim, língua dos romanos. Então, em cima da cruz de Cristo, estava o motivo da condenação nas 3 línguas: hebraico, judaísmo. O grego, língua internacional. Por que era a língua internacional na época? Vamos falar sobre isso. Porque teve isso vou falar na próxima aula. Porque teve um homem chamado Alexandre o Grande, que dominou o mundo na época e impôs ao mundo a cultura grega, na arte, na maneira de pensar, na língua. Então o mundo, a partir do século 3 a.C., começou a falar o grego. Era a mesma coisa que o nosso inglês hoje, a língua internacional. Paulo de Tarso, que era comerciante, quando ele viajava, qual língua que o Paulo falava? Ele falava o grego, senão as pessoas não entendiam ele quando ele viajava. Ele falava o hebraico também, porque ele é judeu, mas ele falava o hebraico. Então o hebraico se tornou a língua universal no século 3 a.C. Essa expansão da cultura grega, nós chamamos ela hoje de helenismo, porque a Grécia era conhecida como Hélade, com H, tá? Hélade. Hélade quer dizer, por isso que as mulheres se chamam Helena vem de Hélade. Então, quando vocês viram um filme chamado Helena de Troia, Helena significa a grega. A palavra Helena significa literalmente a grega, porque o nome vem de Hélade. Então, todas as Helenas, se for fazer para a tradução normal, seria as gregas. A grega, Helena. Helena de Troia quer dizer a grega que está em Troia. Por isso que a guerra de Troia é a guerra entre os gregos e os troianos. Tá? Entre os gregos, Helena, e os troianos. Tá bom? Isso vai acontecer no século 3. Aqui, pessoal, uma coisa importante para vocês. Como a língua na época internacional era o grego, e muitos judeus já não conseguiam ler mais o hebraico, não conseguiam porque viviam fora de Jerusalém, se esses judeus que vivem fora não conseguem ler o hebraico, o que tem que fazer? Traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Isso levou-se cerca de 200 anos, tá? Então, a partir do século 3, alguns judeus preocupados que os filhos não conseguiam ler mais em hebraico, século 3, vou falar isso na próxima aula, eles decidiram traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Essa tradução é chamada de Septuaginta. Foi a Bíblia que os discípulos de Jesus leram, tá? A tradição que os discípulos de Jesus leram, a Septuaginta, porque os discípulos de Jesus, eles dominavam um pouco esse hebraico porque estavam no norte da Galileia. Então, ou seja, essa tradução da Septuaginta, ela acontece entre o século 3 e o século 1 a.C. Septuaginta. Essa é a tradição que os católicos vão usar
acrescentando 7 livros a mais que eu falei para vocês. Por isso essa diferença entre católicos e protestantes. Os protestantes seguem a tradição hebraica da Bíblia, antes do século III, e os católicos vão utilizar a tradução da Septuaginta, que é essa do século III a.C., essa tradução. E lá na frente, depois de 500 anos depois de Cristo, a língua oficial do mundo é o latim, por causa dos romanos, a Bíblia será traduzida do grego para o latim. E aí vai ser chamado de Vulgata. Quem fará essa tradução será um homem chamado Jerônimo, que viveu aí nas cavernas lá da Igreja da Natividade. Quem já viajou comigo para Jerusalém, aqui no grupo tem a Degenano, que já foi comigo, a Elvira. Tem uma caverninha debaixo da igreja de Jerusalém, onde Jesus nasceu, onde morou Jerônimo, e ali ele fez essa tradução da Bíblia do hebraico e do grego para o latim, que era a língua corrente na época, e essa tradução é chamada de Vulgata, língua comum dos romanos, tá? Só para passar um pouco para vocês essa história. Vamos ver isso na próxima aula. Só estou antecipando que a partir do século III, o domínio do mundo será um domínio grego, chamado helenismo. Inclusive, a Itália vai ser varrida por essa visão helenística de mundo. Tá? Os romanos também, eles foram dominados pelos gregos culturalmente falando. Os romanos mantiveram muito da cultura grega. Inclusive, os deuses romanos era na verdade, uma releitura dos deuses gregos. Então, você pegava os deuses gregos, e aí os deuses romanos passou a ser uma representação desses deuses gregos. Vai haver na mitologia greco-romana, vai haver essa mistura entre os deuses romanos e os deuses gregos. Só a partir do século III depois de Cristo que o latim começa a imperar no mundo romano, tá? Porque no início o latim era muito mais uma língua do direito, da linguagem jurídica, mais do que da língua falada. Vou abrir aí, depois eu vou mandar para vocês a gravação que estou fazendo, tá aqui para aqueles que não participaram, e também aí o PowerPoint da aula de hoje. Se alguém tem dúvidas, pode levantar a mãozinha aí, aqui no nosso esquema, e eu vou tirando essas dúvidas. Aí eu paro a gravação agora.